Estamos começando mais uma contribuição para o nosso canal no YouTube, Luz para o Meu Caminho, onde trazemos uma contribuição para as senhoras e professoras, para o auxílio e desenvolvimento de cada mensagem, com o tema da semana para o culto de senhoras e com o tema do mês para as classes de professores. E não se esqueça de curtir e compartilhar e deixar a sua contribuição nos comentários. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós queremos deixar aqui mais uma vez os nossos sinceros agradecimentos por aqueles que têm nos acompanhado nesse trabalho, aqueles que têm compartilhado essas informações. Queremos deixar bem claro para os irmãos que nós temos uma moeda de troca hoje e vamos falar sobre isso dentro dessa mensagem. Às vezes os irmãos não entendem quando a gente pede para curtir, para compartilhar com as pessoas, ou até mesmo comentar, contribuindo. Comentário com contribuições. Se for para poder falar mal, não fale, não precise falar, né? Mas que contribuições que venha agregar para o trabalho que está sendo feito. Porque hoje nós temos moedas, as moedas de troca. Nós temos. Vamos falar nessa mensagem nós iremos falar sobre o boi, nós iremos falar sobre o cordeiro, nós iremos falar sobre o pombo e sobre o cambiador. O cambiador, aquele que faz câmbio. Então, o cambiador, nós vamos falar sobre ele na instante. Ele é uma figura que ele não está aqui ele não está incluído no culto profético. No culto profético. O tema da mensagem é: que culto é este vosso? Está no livro de Êxodo, no capítulo 12, versículo 24. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Para vós e para vossos filhos. Então é algo passado de geração em geração. E acontecerá que quando entrardes na terra, algo já está uma expressão aqui, quando está mostrando futuro. Quando entrar na terra que o Senhor vos dará, futuro também. Como tem dito, guardareis este culto. Por quê? O culto ele é profético. O culto que vai ser guardado, que vai embora daqui, é aquele que vem da eternidade. Então, essa palavra, o culto de Páscoa, no versículo 27, o culto de Páscoa, ele nos fala exatamente sobre o cordeiro sacrificado, que era derramado sangue do cordeiro. Era passado nos umbrais da porta. O sangue era passado nos umbrais da porta. Depois era passado no polegar da mão e no polegar do pé. Então nós vamos aqui entender o culto profético. O que é um culto profético? O culto profético é o culto que ele é extensão da eternidade. Ou seja, é como se Deus abrisse uma janela ou uma porta, e aí no momento em que ele abre, a igreja ela sobe para um ambiente de Deus, que se chama ambiente de luz, ou quinta medida, ou a quinta medida.
Vai ficar ao critério de cada um. Eu prefiro denominar ambiente de Deus, só para não ter problema com aqueles lá de Jerusalém que, além de matar o profético, apedreja os que são enviados. Então, eu prefiro usar o termo ambiente de Deus, que é o ambiente de luz. É aonde Deus se relaciona com o homem. Então, o que acontece? No momento em que o cordeiro ele é morto, o sangue é passado nos umbrais da porta. O texto que confirma isso que eu estou falando, tá lá. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo, louvado seja o nome do Senhor. Então, eis que estou à porta e bato. Então, aonde é o umbral da porta? Essa porta aqui fala do coração do homem. Os umbrais da porta falam exatamente da orelha do homem. Porque aonde é que se processa a salvação? Na nossa mente. Então o culto, ele tem que estar compromissado em ouvir aquele que foi morto na cruz do Calvário. O culto ele tem que ter um compromisso com o Cordeiro de Deus. Então, no momento que nós clamamos pelo sangue daquele que foi morto, o sangue ele é passado nas orelhas. Nós estamos ali assumindo um compromisso perpétuo, para sempre. Para sempre. Um culto perpétuo, para sempre. Que nós estaremos compromissados em ouvir a voz do Cordeiro. A voz do Cordeiro. Então isso aqui está bem claro para os irmãos. E depois o sangue era passado no polegar. No polegar. Observe bem, no polegar. O polegar da mão representa um serviço. Porque o polegar, ele na ministerial, ele representa o apóstolo. O apóstolo é aquele que ele está sobre, né, os demais dedos. Então, o culto, ele vai ser um culto de doutrina. A mão aqui representa ministérios. Ministério representa doutrina. A mão também representa serviço. Ministério e serviço. Para o serviço, para o ministério da palavra. Então a gente tem aqui, além do ministério, o sangue. Ele tem também a aliança, o sangue. E em seguida havia também o sangue no polegar. O polegar fala de caminhada. Já falamos, o culto aqui no versículo 27 diz que: então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios. Feriu de morte, mas porém livrou. Por que livrou? Porque havia a morte do cordeiro, havia o sangue na orelha, havia o sangue no polegar e havia o sangue no dedo do pé. Então vamos lá. O sangue na orelha, já falamos do compromisso de ouvir o Pai, porque o Pai é o dono do projeto. O Pai, ele representa doutrina. Doutrina. A doutrina pertence ao Pai. A doutrina pertence ao Pai. O sangue na orelha representa os umbrais da porta, né? Aqui, do sacerdote é a orelha, lá na saída do Egito, umbral. Os umbrais da porta. Então aqui passa o sangue na orelha. Os umbrais da porta, então, é a orelha. Porque essa porta aqui é a porta da salvação. Qual é a porta da salvação? É o ouvido. É o ouvido.
A salvação ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, a salvação ela só é gerada quando há o sangue, quando há um compromisso de ouvir o Cordeiro de Deus. Então aqui representa o filho. A orelha aqui, o sangue na orelha, representa o compromisso de ouvir o filho, né? Então, aqui a orelha do sacerdote, aqui nós temos, né, o compromisso de ouvir. Na mão, nós temos o compromisso com as doutrinas do Espírito, com as doutrinas do Pai, com as doutrinas do Filho. E no pé, a gente tem o equilíbrio. A salvação ela é ato do Pai, chamado do Filho e processo do Espírito. Sangue na orelha, sangue no polegar da mão e sangue no polegar do pé. Isso é um culto profético. Então, se você for num culto, se não houver o sangue na orelha, se não houver o sangue no polegar da mão, se não houver o sangue no polegar do pé, esse culto não é profético. Não vai haver salvação. Não vai haver libertação. Não vai haver renovo. E a sua adoração, ela não vai chegar na eternidade. Amém? Isso quem está dizendo não sou eu. A palavra está dizendo isso. Adorou. Por que eles adorou? Porque havia o sangue nos umbrais da porta, havia cordeiro na mesa e havia ervas amargosas, cajado na mão, sapatos nos pés, e comei apressadamente. Então, vamos para o próximo aqui, para a atividade. O texto é esse aqui, os irmãos já têm esse material na mão, né? Já tem o material na mão. O que me chamou a atenção aqui foi exatamente que o Senhor Jesus ele não lança fora. Ele não lançou fora a pomba e pediu para que tirasse, né? Os demais ele lançou fora. O boi ele lançou fora. Por que ele lançou fora? Ele lançou fora porque ele chegou e encontrou um culto sem doutrina. Porque o boi representa o trabalho. Que trabalho do Pai é esse? Que trabalho do Pai é esse? Esse trabalho aqui fala das doutrinas. Não foi da noite para o dia que o Senhor estabeleceu lá junto com Moisés. Quantos dias levou? 40 dias e 40 noites. Jesus no Novo Testamento ele fala sobre isso também. O meu Pai trabalha até hoje. Por isso eu também trabalho, né? Então aqui está mostrando que há uma doutrina. Então ele encontra, quando ele chega no templo agora, ele encontra um culto sem doutrina. Agora eu pergunto para os irmãos: existe perdão para um culto sem doutrina? Sim. É tanto que Jesus pega e lança fora os bois. Lançou fora. Existe perdão para um culto sem doutrina? Sim, existe. Em seguida, ele lança fora também a ovelha. A ovelha representa a inocência do filho. Houve-se uma época que os nossos cultos era regido pela inocência da ovelha. Como é que é a inocência da ovelha? O visitante chegava. Isso acontece dentro de um rebanho, de animal, de ovelha. Quando chega uma ovelha nova, o que as demais fazem? As demais vai lá, se achega até ela e elas começam a se esfregar uma na outra. Porque a ovelha ela tem uma glândula que ela exala um perfume bem suave.
Qual é o objetivo dessa ação quando ela esfrega uma na outra? É passar o cheiro delas para a nova que está chegando. Talvez isso pode lembrar alguma coisa hoje aos irmãos, de antigamente, quando você foi a primeira vez que entrou dentro da igreja, alguém sentou do seu lado, alguém abriu uma coletânea, alguém abriu a Bíblia, alguém perguntou se era a primeira vez, ou se você desejava uma oração, alguém te acompanhou desde o seu primeiro dia até o descer das águas. Isso é inocência de ovelha. Hoje, o que está acontecendo hoje não é essa inocência. Então essa inocência aqui, quando Jesus chegou, não era mais isso. Sabe por que não tem mais isso hoje? Já já nós vamos falar também. Vamos dar continuidade aqui para a gente não atropelar o ensinamento. Então vamos lá. Não temos mais isso hoje, mas temos muita saudade. E o interessante daquele que sente saudade é que ele não faz nada para poder voltar ao que ele era antes. Não a vida de pecado, mas sim aquele trabalho de assistência, aquele amor incondicional. O amor incondicional. Porque foi isso que Jesus demonstrou na sua inocência. Na cruz do Calvário, até a última mensagem que eles fala ali na cruz é para trazer o homem, para arrebanhar o homem para si. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Imagine quantos que ouviram essa mensagem e quantos não se converteram ao Senhor com aquilo. Então aqui nós vemos a ovelha. Então aqui também não. E a pomba? A pomba representa a pureza do Espírito. Pureza do Espírito Santo. A pureza do Espírito. Hoje, a gente sabe que o Espírito, ele não se contamina. Deixar bem claro que no culto profético pode haver 3 tipos de espírito. O espírito do homem, num culto, isso é um culto. Em um culto pode haver o espírito do homem, o espírito maligno e o espírito de Deus. E o espírito de Deus. O animal que simboliza o espírito, o Senhor não tocou. Falamos aqui. Há perdão para um culto sem doutrina? Sim. Há perdão para um culto sem a inocência da ovelha? Sim. Mas não há perdão para a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não há perdão para aqueles que estão cultuando, rodando, pulando, gritando e dizendo que estão profetizando em nome do Espírito Santo. Mas não é. Então esse aqui não tem perdão. Se pegar aqui, culto sem doutrina. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te e volta a praticar, né? A inocência do filho, você fez aqui, você não está dando mais assistência, você não está mais amando mais o irmão, mas agora eu posso começar de novo? Pode. Então há perdão para isso também. O Senhor lançou fora a ovelha também, lançou o boi, mas já a pomba ele pede para tirar. Não, tira daqui. Eu não vou ferir esse animal, porque esse animal é um animal puro, é um animal de pureza. Eu sei que se abrir a gaiola aqui, eles vão embora, porque assim é o Espírito. O Espírito, ele não se limita ao homem. Hoje nós temos muito profeta. Eu preciso falar isso aqui. Nós temos muito profeta hoje que profetiza de acordo com o tempo, de acordo à ocasião. O pastor chega, traz um assunto, vamos orar pelo irmão fulano. Aí é aniversário. Aí amém. Aí como é que vai ser os dons? Os dons vai estar dentro do aniversariante. O senhor mostrou que trazia de presente isso e aquilo outro. Vamos aqui, vamos orar aqui pelo irmão. O irmão está passando pelo um desemprego, está precisando do emprego. Aí na hora que você vai orar por ele, aí você vai chegar, tive a visão. Amém, glória a Deus. Aí consulta a visão. Como é que foi a visão? A visão, eu via que o Senhor abriu uma porta de emprego e essa porta era uma bênção na vida do irmão. Glória a Deus. Que maravilha, né? Assim é muito fácil. Assim é muito fácil. O profético, o que é o profético? É aquilo que nós não sabemos.
Ananias e Safira chegou e trouxe uma mentira para os apóstolos. Os apóstolos sabiam por quanto eles tinham vendido a herdade? Não. Os apóstolos só fez somente uma pergunta. Vendeu por 30? Um exemplo. Não, vendi por 20. Ah, então tudo bem. Olha, deixa eu deixar bem claro para você. Você não mentiu nem para mim, nem para os demais apóstolos aqui. Mentiu para o Espírito. Mentiu para o Espírito. Então essas coisas aqui estavam sendo vendidas em um lugar propício. Sabe por quê? Que essas coisas estavam sendo vendidas dentro da igreja? Por causa de mim e por causa de você que está ouvindo essa mensagem agora. Nós não queremos mais ter o trabalho de criar o bezerro, de criar o cordeiro, de criar a pomba, porque tinha que ter um elo de criação. Eu tinha que acompanhar o desenvolvimento da ovelha, do cordeiro ali, porque daqui a um ano ele seria sacrificado. O boi da mesma forma. Não poderia ter nada quebrado, não poderia ter mancha, tinha que ser limpo. A inocência tinha que estar nele. Ele não poderia conhecer, ele não poderia ser incluído no rebanho para poder fecundar as demais ovelhas. Então tudo isso tinha que ser acompanhado, meus queridos. Nós estamos comprando coisas que a gente não sabe se está contaminado ou não. Nós estamos nos envolvendo, sabe por quê? Porque a ovelha vai para o céu? Porque é boi e serve para o sacrifício? É porque parece com doutrina do pai a gente vai pegar e implantar dentro da igreja? Não existe isso hoje. Nós precisamos ter o sangue na orelha, porque o sangue na orelha mostra que nós temos compromisso com o trabalho, com as doutrinas que vêm do Pai. O sangue no dedo aqui, no polegar, mostra que nós temos compromisso com o processo. Nós temos compromisso com a morte de cruz. Nós temos compromisso com a pureza de Jesus, porque foi Ele que nos chamou lá na cruz do Calvário. E o sangue no polegar do pé, que é o caminhar hoje e amanhã, e no terceiro dia tudo vai estar consumado. Foi isso que Jesus falou na mensagem passada. Hoje eu expulso o demônio, liberto, curo. No terceiro dia. E ele vira aqui nesse texto, ele fala que ele destruiria o templo. E ficaram todo mundo ali de boca aberta, sem entender o que ele estava querendo dizer sobre o templo. Mas ele estava falando exatamente por causa disso. Ele chega ali e encontra um culto dessa forma. Agora nós vamos falar sobre o cambiador rapidamente aqui também, para não ficar muito longo. Já está muito longo, já 22 minutos, para não ficar muito longo. Nós temos uma moeda de troca. Qual é a moeda de troca? Os meios de graça. Só que a moeda, ela é natural de um lugar. E o cambiador, ele trocava pela moeda local. Quem é o cambiador hoje? O cambiador somos nós mesmos. Eu estava comentando com a minha esposa no momento que a gente preparava sobre isso, que eu precisava descobrir quem era o cambiador. É muito fácil a gente descobrir o cambiador lá fora, nas outras denominações. Só que é o seguinte, eu prefiro procurar um cambiador dentro da minha denominação. Por quê? Porque os mistérios revelados pelo Espírito Santo agora, hoje, não é para me colocar como juiz de ninguém, de denominação nenhuma, mas para trazer salvação para dentro de casa, para dentro do meu casamento, para os meus filhos, para dentro da minha igreja. Então, tampe os ouvidos e os olhos para não olhar, para dizer que é A ou é B que está vendendo isso, vendendo indulgência, vendendo isso, vendendo vassoura, vendendo lenço ou aquilo outro. Vamos parar com isso. Sabe por quê? Nós viemos, olha só, nós viemos de onde? Da eternidade. Nós somos da eternidade. De lá, o Senhor nos deu a nossa moeda. Essa moeda, ela só vale aonde? Ela só vale no céu. Ela só vale no céu.
Então observe bem, temos um culto profético. Falamos que o culto profético é quando os elementos vêm da eternidade. É quando Deus ele abre uma janela e a igreja ela entra por ali. E naquele ambiente a gente faz aquele culto aqui de 1 hora, meia hora, 2 horas, seja lá o que for. É naquele momento ali. Só que quando a gente entra neste lugar, tem que ter o sacrifício. Seja do boi, da doutrina, nós temos que ter uma doutrina. Seja do cordeiro, que mostra o sacrifício do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, com a ação do Espírito. Então o culto profético tem que ter os 3 pilares. O culto profético tem que ter os 3 pilares. Então no momento em que abre, ali, é o momento em que a gente vai chegar com o boi. Não, tem doutrina. Eles têm hora para começar. Eles clamam pelo sangue do Cordeiro. Eles cantam louvores revelados pelo Espírito. Tudo isso tem que estar dentro. Tudo isso tem que estar dentro. Não glorificamos de boca para fora. Não. Não intercedemos de boca para fora. Intercedemos com a alma. Sabe por quê? Porque quando nós entramos no mistério, quando nós entramos aqui no ambiente de Deus, o nosso coração se delata. Ele abre para o Senhor. Ele abre para o Senhor. Já falamos, existe 3 ações do homem, do inimigo e do Espírito Santo. É muito fácil fazer um culto como os profetas de Baal faziam, tá? Faziam. Ah, mas nós não fazemos culto a ídolos. Amém. Mas a nossa ação de colocar o cordeiro de qualquer jeito, de botar a lenha e de a gente mesmo colocar fogo, quantos hoje está fazendo isso? Quantos? Então quando é que nós iremos usar a nossa moeda de troca? Nós temos os meios de graça. Essas são as moedas de troca. Quando você vai na madrugada, você pode receber o bezerro cevado. Quando você faz o jejum, você pode receber o cordeiro. Você pode receber a pomba. Então os meios de graça vai trazer para você exatamente isso. Vai gerar isso. Agora, quando você pega as moedas de troca para poder comprar daqui o bezerro, para poder comprar aqui doutrinas que está de acordo com o seu ego, de acordo com os direitos dos povos, meu amigo, você vai estar trocando um valor celestial, que é os meios de graça, pelas coisas desta vida. Você vai estar substituindo. E o problema é que você não troca com ninguém lá fora, não. Não. Olha só como é que é interessante. O cambiador é você mesmo. O cambiador sou eu. O cambiador somos nós. A gente pega os valores celestiais e começamos a trocar pelas coisas dessa vida. Houve-se uma época, eu conheci 2 obreiros, que eles jejuavam, usavam a moeda de troca só para ver descer fogo do céu. No culto de segunda-feira ainda. Sabe o que acontecia? No culto de segunda-feira, o Senhor descia sobre a igreja com a carruagem de fogo e operava, e culto e fogo para tudo quanto é lado. E o tempo foi passando, isso se tornou muito cansativo. Você tem que pegar o bezerro, tem que acompanhar ele crescer, tem que manter ele puro. Isso dá muito trabalho. Isso dá muito trabalho. Jejuar 24 horas, madrugar 5h30, madrugar 3 horas, ler a Bíblia, visitar. Isso dá trabalho demais. Então é melhor a gente já pegar e comprar pronto. Já comprar o bezerro grande e tudo mais. Então hoje assim, não queremos ter compromisso. Então você vai estar cambiando com você mesmo. Você vai estar trocando os valores celestiais pelos valores dessa vida. Não fica pensando que é alguém que vai te vender isso aí, não. Isso é você mesmo. Hoje, você não levanta mais 3 horas da manhã para poder glorificar o Senhor. Você não madruga mais, você não jejua mais em forma de glorificação, de bem dizer, para que Deus salve vidas, para que Deus opere dons espirituais mais na sua igreja. Mas você levanta 3 horas da manhã quando está desempregado. Você lê a Bíblia em forma de santificação, quando as coisas vai ruim para o seu lado. Você jejua quando as coisas desandam. Mas quando está tudo bem, ninguém jejua mais, ninguém ora mais, ninguém santifica mais. E segundo as Escrituras,
Jesus falou, vai chegar um momento em que vai precisar orar, em que vai precisar jejuar, em que vai precisar me buscar. E o momento é agora. Amém? Espero que possa ter ajudado os irmãos aí. Então você vai estar cambiando com você mesmo. O jejum não é mais para ter dons espirituais no culto, mas é pela porta de emprego, mas é pelo concurso, mas é por um emprego melhor para poder ganhar mais, para poder comprar roupa, para poder fazer isso e poder fazer aquilo outro. Você troca os valores. Então o cambista aqui é você mesmo. Não fique achando, não fique esperando um outro. Então aqui, uma aplicação para dentro da nossa denominação. Amém? Espero que possa ter ajudado os irmãos aí, a todos, a paz do Senhor Jesus.